Um jantar fora da agenda oficial entre o presidente Michel Temer e o ministro do STF, Gilmar Mendes, na noite de terça-feira, levantou mais uma polêmica entre parlamentares da base governista e da oposição. O encontro foi revelado pela TV Globo. Um dia antes de escolher Raquel Dodge para a vaga de Rodrigo Janot, Michel Temer encontrou Gilmar Mendes na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal. O encontro foi fora da agenda oficial e contou com a participação dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. A proposta, que já tem 8 dos 10 votos do Conselho Superior do Ministério Público, pede limite de 10% no número de procuradores que podem ser cedidos pelos estados para investigações em outras unidades. A Força-Tarefa da Lava Jato, por exemplo, conta com procuradores de todo o país e pode solicitar quantos especialistas precisar. Na abertura da sessão desta segunda-feira, Rodrigo Janot criticou a resolução e afirmou que é preciso avaliar com muito cuidado o impacto na Lava Jato. Esse discurso de não vai afetar a Lava Jato é um discurso que tem que ser recebido com muita ponderação. Porque, na verdade, ninguém conhece, a não ser aqueles que participam da investigação, ninguém conhece a complexidade, o alcance, a dimensão do que representa essa investigação. A autora do projeto, a procuradora Raquel Dodge, disse que a operação não será prejudicada. Estou apenas querendo dizer que tomei o cuidado de examinar qual seria o impacto, examinando não exatamente quantas, mas quais as pessoas que integram, qual a sua lotação, vez que esta resolução ela regulamenta o percentual, considerando a lotação dessas pessoas. Mas a pergunta sobre o impacto não foi feita. Eu quero deixar isso bem claro. Foi feita, especificamente. Consultei tanto o coordenador da Força Tarefa Lava Jato, aqui da PGR, o promotor de Justiça, Sérgio Bruno. A senhora não consultou o Procurador-Geral, que é o coordenador geral da Força Tarefa Lava Jato? Estive no seu gabinete 2 vezes. Estranho. Não, eu tentei consultar. Disponível, conselheira. Então, eu não tive o retorno do seu chefe de gabinete, o doutor Eduardo Pelela, porque estive lá várias vezes pedindo essa reunião. O grupo de trabalho da Lava Jato perante o Supremo é sobre a minha coordenação. É verdade, senhor procurador-geral, nem estou limitando isso. Depois da discussão, os conselheiros propuseram que grupos em andamento não sejam atingidos e que a nova regra comece a partir de janeiro de 2018. O tema só será retomado quando Janot pautar o assunto novamente. Minha gente, olha, todo mundo hoje naturalmente está ainda repercutindo ontem a posse da nova Procuradora-Geral da República. Um capítulo novo na gigantesca e aparentemente infindável novela que coloca a Procuradoria-Geral da República no centro das atenções nacionais já há muito tempo, já que lhe compete comandar o Ministério Público Federal, sendo este o ente público que tem tomado a frente das investigações da corrupção, relacionadas à corrupção no Brasil. E a corrupção no Brasil é o assunto que vem pautando a conversa das pessoas em todos os níveis, em todos os ambientes sociais. Não tem negócio hoje de só se interessar por esse tema se você for politizado. Se o interesse em torno das ações contra a corrupção no Brasil fosse reflexo do nível de politização do povo brasileiro, nós poderíamos afirmar que o povo brasileiro é o mais politizado do mundo, porque não há lugar onde você chegue, não há conversa que você inicie, não há bom dia, ou boa tarde, ou boa noite que você dê, que no segundo seguinte a pessoa, o seu interlocutor ou você mesmo já não esteja colocando discussões relacionadas aos escândalos nacionais em pauta. Então, você vai comprar um sorvete, a conversa deriva para isso. Você está na praia, vai tomar uma água de coco, deriva para isso. Você entra no ônibus, se puxar conversa com quem está ao seu lado, vai derivar para isso. Por quê? Porque esse é o assunto que os brasileiros definitivamente elegeram como seu principal assunto, o que não significa que não tenhamos outros assuntos gravíssimos, gigantescos, seríssimos. Hoje o Estado de São Paulo, por exemplo, está dizendo que a inflação na área da saúde e da educação foi pelo menos o dobro da inflação do IPCA. Temos hoje um recorde de focos de queimadas pelo Brasil em função da larga estiagem que vem acontecendo. Temos problemas gravíssimos na área de segurança, problemas gravíssimos na área da saúde pública, problemas gravíssimos em muitos outros setores. Significa que nós não damos importância a esses outros assuntos? Significa que esses outros assuntos não nos afligem? Não. Significa que a percepção coletiva de que atrás dessas tragédias do nosso cotidiano, que nos acompanham há séculos,
e que continuam nos acompanhando e que não dão sinal de que vão melhorar a olho nu, por trás disso tudo está a mesma doença, o mesmo vírus, a mesma bactéria, o mesmo mal. De alguma maneira, em todas essas mazelas, a corrupção se faz presente, como origem ou como agravante. Então é natural que a corrupção, não só por esse caráter, esse vínculo direto com os nossos problemas, todos eles os mais sérios que possamos imaginar, além desse vínculo, a corrupção também é o mais escandaloso aspecto dos problemas que nós vivemos. Você pode olhar para a falta de uma estrada, de um saneamento, a falta de uma escola e tudo mais, e se escandalizar também. Mas quando você percebe que a falta do saneamento, da escola, do posto de saúde, assim é porque tiraram daquilo ali o dinheiro público que você pagou como imposto e que deveria resolver aquilo, e tiraram esse dinheiro para botar no bolso, na mala, na mochila, na conta no exterior, o caráter escandaloso daquilo que já escandaloso era, aumenta ainda mais. Então é natural que as pessoas observem, vejam e convivam com esse noticiário em torno dessa luta que tomou as manchetes brasileiras já há 3, 4 anos contra a corrupção como sendo a manchete do momento, e o momento parece ser permanente. Como disse outro dia o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a corrupção se disfarça de várias coisas. Ela é a corrupção como nós conhecemos, mas às vezes ela entra em cena disfarçada de buraco na avenida, na estrada, disfarçada da falta de sinalização, disfarçada na falta de transportes, disfarçada na falta de remédio, disfarçada na falta de bons salários para professores, na falta de infraestrutura, na falta de prevenção ao crime, na falta de combate ao crime, na falta de segurança nas fronteiras para evitar a enxurrada de armamento e drogas que entram aqui. Então, a corrupção, é claro que está no assunto dos brasileiros como o assunto principal. Ainda que se formos analisar numa perspectiva histórica, né, as sociedades geralmente se debatem com assuntos mais graves, mais perenes, mais profundos, do que aquilo que poderia ser, chamemos assim, o simples combate à corrupção, porque afinal ela é tão notoriamente escandalosa, ela é tão evidentemente criminosa, que bastaria bani-la do nosso horizonte, do nosso cotidiano, que as coisas estariam resolvidas. Não, muitas coisas restará a resolver depois que se resolver a corrupção. Mas antes de resolver a corrupção, essas outras coisas também dificilmente poderão ser resolvidas ou enfrentadas como prioridade. A corrupção é o espinho enfiado no nosso pé. A corrupção é o graveto entalado na garganta. É a dor aguda. A corrupção é aquilo que tem que ser combatido já, ontem, imediatamente. Então é natural que uma sucessão numa Procuradoria-Geral da República tome a dimensão que toma aqui no Brasil, quando em outros países, talvez nem registro em jornal se dê na troca de um Procurador-Geral da República. Sai lá uma nota no boletim da Associação dos Procuradores da Holanda, uma nota na Associação dos Procuradores do Canadá, do Japão. Vocês conseguem a troca de um procurador-geral tomar essa dimensão de manchete, virar assunto, discussão, debate e tal, num país que esteja vivendo a normalidade das regras do jogo, da moralidade pública? Não. Toma essa dimensão porque nós estamos, evidentemente, há muito tempo, e não sem razão, vivendo as angústias, as agonias, as dores agudas, repito, desse processo, dessa luta. Então hoje ainda há uma grande repercussão nos jornais. Ontem as televisões todas deram grande destaque à posse de Raquel Dodge. E aí é muito engraçado porque vários começam, como o assunto é central, todo mundo começa a enxergar e a interpretar de acordo com o seu entendimento, que é compreensível, da democracia, cada detalhezinho da posse. Do colar que ela estava usando, a posição que ela ocupou na mesa da solenidade, a presença ou ausência de quem quer que fosse. Então eu quero me fixar aqui em alguns detalhezinhos. Primeiro o seguinte, Dodge falou 7 vezes a palavra corrupção, mas não citou a Lava Jato. Nem era o caso. Pensem bem, se a Procuradoria-Geral da República lida com a corrupção no sentido amplo do combate, e a Lava Jato, a despeito de ser a mais notória, é apenas uma das frentes do combate à corrupção aos cuidados da Procuradoria-Geral da República,
seria impróprio que ela citasse a Lava Jato e não citasse as outras muitas operações de combate à corrupção em curso. Então, não ter citado a Lava Jato não significa que foi um menosprezo à Lava Jato. Um ato protocolar que me parece absolutamente razoável. Ela pregou a estabilidade institucional, e isso tem sido parte do discurso do Planalto, quando ataca a Lava Jato e o Ministério Público por desequilibrar os poderes. Ela tem que citar a estabilidade institucional. Que figura que comanda um poder da República? Muita gente diz que a Procuradoria já se tornou um poder da República, como o Judiciário, como o Executivo, como o Legislativo. Que chefe de um poder da República não defenderá numa democracia a estabilidade institucional, a harmonia entre os poderes? Ela pregou a harmonia entre os poderes. Claro! Vai chegar lá e dizer, ó, taca fogo aí na esplanada. Não, é isso que ela tem que fazer, o discurso, né? Ela pediu respeito, defendeu o devido respeito ao processo legal. O que se esperaria de uma procuradora ou de um procurador que não um discurso, repito, é um discurso que preze fundamentos como o devido respeito ao processo legal? Então, o Janot não compareceu. Olha, acho que foi um ato que pode até ter sido, por parte do Janot, de grosseria, de indelicadeza, de falta de cavalheirismo para com a colega que o substitui, mas eu entendo o seguinte: imaginem que saia justa para a própria Raquel Dodge e para toda a solenidade, num plenário em que estavam 9 investigados pela Procuradoria, o Janot, que deu início a esses processos, estar ali para ter que discursar, criar comparações entre seu discurso e o da Raquel. Eu não sei quais foram as motivações para o Janot não comparecer. Concordo que isso revela uma certa anomalia protocolar, cerimonial. Mas acho que foi bom que ele não tenha comparecido. Não sei se a intenção dele foi poupar a sua substituta desse ambiente de constrangimento que tomaria as manchetes do discurso hoje. Vocês acham que hoje as manchetes seriam o discurso da Raquel, ou seria a confrontação entre o discurso da Raquel e do Janot e o do Temer? Seria a foto do cumprimento do Temer com o Janot, ou a negativa de cumprimento dos dois? Ou a foto do cumprimento do Temer com a Raquel? Então, me parece que a ausência do Janot foi um mal muito benéfico à solenidade, que aliás estava anunciado antes que ele não iria. E aí os assuntos derivados, se Raquel vai fazer ou não a revisão das delações. Ora, minha gente, é evidente que se no processo, no andamento dos processos, se configurar alguma ilegalidade em qualquer etapa do que foi feito até aqui, não é nem que ela queira fazer, ela é obrigada a fazer as revisões necessárias para corrigir e expurgar os processos, as investigações das ilegalidades que ficarem comprovadas. Mas eu vou botar aqui as minhas fichas de que vai quebrar a cara quem está achando que a Raquel vai ser o anti-Janot. Nem creio que esse seja o seu temperamento, seu perfil, nem creio que a instituição que ela comanda lhe dê tanta margem para criar um anti-Janot, no sentido de um anti-Lava Jato, um anti-investigação aos fatos de corrupção que estão aí nos afrontando. Ela vai dar curso às coisas no seu ritmo. Acho que este ritmo, como ela bem enfatizou, se inspirará ou levará em conta o fato de que a sociedade, a população, o cidadão não toleram a corrupção, de que o povo brasileiro quer que isso vá adiante, quer que a corrupção seja de fato o grande inimigo enfrentado pela Procuradoria e pelas autoridades, e não me pareceu que o discurso dela ou a chegada dela representem rigorosamente nada que estimule qualquer tipo de vai fazer, vai acontecer para lá ou para cá. Acho que a coisa tende a serenar, porque ela tem um outro perfil. O Janot fazia discurso demais, dava entrevista demais, declaração demais, disparava flecha pública demais, tendo a impressão que vai ter um esfriamento nessa visibilidade da procuradora e da própria procuradoria, mas acho que os processos que estão ali colocados, as denúncias, os inquéritos, as denúncias, tudo isso vai caminhar. Vai caminhar porque não é a Raquel que quer, como não era o Janot que queria. Quem exige que isso aconteça é a sociedade brasileira, somos nós, que pagamos o salário da Raquel, que pagamos o salário dos procuradores, pagamos o salário do Janot, pagamos o salário do Gilmar, dos ministros do Supremo, do Temer, dos ministros do governo e de todos eles. Eles são nossos empregados.
Eles estão ali para fazer o que a sociedade brasileira exige que seja feito. E a sociedade brasileira, como comprovam as conversas em qualquer esquina que a gente compareça, não quer mais que a corrupção conviva, pelo menos nos níveis que conviveu historicamente com este país. É preciso que essa página, de fato, seja escrita e virada. E a Raquel Dodge certamente não está lá para melar esse jogo. Ela não vai cometer essa loucura. E se cometer, cá estará a sociedade para denunciá-la por esse tipo de atitude. Repito que eu não creio que se dê. Enquanto a gente está olhando para o discurso da Raquel, a aposta da Raquel, a elegância da Raquel, a ausência do Janot e coisas, se aperta a mão, se não aperta a mão e tal, e eu acho que gastando muita energia em análise de detalhes que não me parecem indicar nada de consistente, está hoje no estado de São Paulo, página 8, com uma pequena chamada na primeira página, aquilo que me parece que está desenhando o próximo cenário de piriri no Palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios, reportagem da Carla Araújo e da Tânia Monteiro. Estão dizendo ali que o Gedel Vieira Lima, ou melhor, avançando nessa informação que já circulou aí na imprensa, que o Gedel Vieira Lima de fato estaria preparando-se para assinar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Pergunto, o que Raquel Dodge, para quem imagina que ela vai obstruir a Lava Jato, faria com o acordo de delação premiada de Gedel Vieira Lima? Incineraria os 51 milhões que servem de prova para que esta figura central no PMDB, do núcleo duro do Planalto, ministro de Dilma, ministro de Lula, diretor da Caixa na gestão da Dilma, ministro da intimidade de Temer, para que essa prova desapareça? Para que não se leve adiante a investigação? É evidente que não. É evidente que nós temos aí um novo capítulo que vai ter o potencial demolidor de Palocci, de Odebrecht, de OAS, de Funaro, de Rodrigo Rocha Loures e por aí vai. Quem aparece com digitais em 51 milhões de reais não fez pouca coisa, não sabe de pouca coisa. Segundo a reportagem da Carla Araújo e da Tânia Monteiro no Estadão, o Palácio do Planalto se preocupa hoje mais com a possibilidade de Gedel abrir a boca do que com a segunda denúncia apresentada por Janot contra Temer. Diz a reportagem que os assessores do Planalto consideram praticamente incontornável a situação de Gedel depois daquela dinheirama encontrada no apartamento em Salvador com suas digitais. Ele foi preso dia 3 de julho pela primeira vez, por base na delação do Funaro e da mulher do Funaro, a Raquel Pita, voltou para casa e aí, em casa, estando, descobriu-se a grana no apartamento, ele voltou a ser preso. E agora, segundo ainda o pessoal do Planalto, ouvido pelo Estadão, enquanto a primeira prisão e a primeira denúncia permitia que se fizesse uma defesa técnica de Gedel, olha aqui, não tem prova, não sei o quê, é um contra o outro, é declaração de delator, agora não tem jeito. É batom na cueca, mas aliás é cueca no batom, de tanto flagrante que aquilo representa. O Planalto já está trabalhando para descolar a figura de Gedel da figura de Temer, mas é o tal negócio. Você vive com uma pessoa durante 40 anos, na cama, no banho, na mesa e tal. De repente acontece uma lambança com essa pessoa, você finge que não conhece, ou finge que não conviveu. Vai ser difícil construir esse divórcio entre a biografia de Janot, a biografia de Temer, a biografia de Lula, a biografia de Dilma, a biografia dos demais ministros do núcleo duro do PMDB dentro do Planalto, que ele integrou por tanto tempo enquanto roubava a população do jeito que roubou. Gedel Vieira Lima a caminho de uma delação premiada, minha gente, é o novo capítulo que nos interessa acompanhar com muita emoção. Vamos nessa!